Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de outubro de 2022, são 8 horas da manhã. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, proíbe operações da Polícia Rodoviária Federal que envolviam transporte público no dia da eleição. O presidente do Superior Tribunal Eleitoral decidiu em ação proposta por deputado petista. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, proibiu em decisão na noite de sábado, dia 29 de outubro, a realização de qualquer operação pela Polícia Rodoviária Federal contra veículos utilizados no transporte público de eleitores. O ministro também proibiu a divulgação do resultado de operações da Polícia Federal relacionadas às eleições. Como mostrou a coluna da jornalista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, o deputado federal Paulo Teixeira pediu providências ao TSE para impedir a atuação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal em favor da campanha de Bolsonaro. Moraes afirma em sua decisão que o descumprimento da decisão poderá acarretar a responsabilização criminal dos diretores das corporações por desobediência e crime eleitoral. Na peça encaminhada ao TSE, o deputado Paulo Teixeira cita reportagens publicadas pela imprensa sobre o suposto aparelhamento das duas corporações. Uma delas, da CNN, cita uma investigação aberta pelo Ministério Público Federal sobre suposto uso político da Polícia Rodoviária Federal. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também abordou as suspeitas de uso político em post no Twitter para falar do pedido feito ao TSE. Os petistas também citam conteúdo de uma publicação do ministro da Justiça, Anderson Torres, em que propagandeia a realização de uma mega operação dos órgãos federais no dia do segundo turno. O ministro afirma em sua decisão que as notícias podem ter influência no pleito eleitoral e, por isso, cabe ao TSE fiscalizar a lisura dos procedimentos de maneira que não se altere a paridade nas eleições. Tratam-se de fatos graves que justificam a atuação célere e a adoção de medidas adequadas no intuito de preservar a liberdade do direito de voto, na qual concebido o acesso ao transporte gratuito no dia do pleito. Mais cedo, o ministro havia dado 4 horas para os diretores da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal se manifestarem sobre as suspeitas levantadas pelo deputado petista. Segundo Moraes, as informações enviadas pelas forças policiais, no entanto, não foram suficientes a refutar as notícias amplamente divulgadas, não havendo até o momento indicações sobre as razões que justificam as operações específicas implementadas no segundo turno das eleições. O acesso ao transporte público é direito garantido ao eleitor, como assentado na ADPF 10.013 do STF, corroborado pela normativa regulamentar do TSE, não apresentado motivação prévia que ampare operações excepcionais fora aquelas já comumente adotadas. O fato é um só. Esse é um plano golpista que foi desbaratado pelo ministro do TSE e do STF, Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O que havia era um plano para melar a possibilidade de eleitores se locomoverem para a sessão de votação, eleitores mais pobres. Esse é um plano para impedir pobre de votar
e, de forma espantosa, dolorosa, inacreditável e criminosa, esse plano estava sendo organizado por um braço do Estado brasileiro, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. Como é que pode a Polícia Rodoviária Federal querer impedir o trânsito de eleitores, atrapalhando o transporte público no dia da eleição? Por que essa operação hoje, no dia da eleição? Não é e não deve ser só isso que seja feito pelas autoridades. É preciso investigar de onde saiu esse plano e punir duramente o autor desse plano. E o promotor responsável pela transferência da liderança do PCC, Marcola, rebate as mentiras de Sérgio Moro sobre Lula. Inverte a verdade, diz o promotor. Lincoln Gaquia foi o responsável por pedir a transferência do líder da facção para presídio federal. Ele criticou o ex-juiz e atual senador eleito Sérgio Moro e explicou todo o processo que culminou com a ida de lideranças do grupo para fora de São Paulo. O promotor de justiça Lincoln Gaquia, jurado de morte pela cúpula do PCC, fez um desabafo contra o uso político da transferência para o sistema penitenciário federal de Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola, líder máximo da facção, pela campanha do candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Seu alvo principal foi um vídeo publicado pelo senador eleito Sérgio Moro. Há quase 10 anos, Gaquia foi jurado de morte pela cúpula do PCC em razão de sua atuação no combate ao crime organizado. Já foram desvendados pela polícia 3 planos para assassiná-lo, com a prisão de pistoleiros e pessoas contratadas pelo PCC para executar a ordem. Desde então, o promotor vive sob proteção judicial. Na semana passada, drones usados pelo PCC foram flagrados observando a casa do promotor. Foi nesse contexto que ele decidiu reagir ao uso político do caso. Abre aspas, advirto que não sou petista, mas meu compromisso é com a verdade, independentemente de partidos políticos. Com todo o respeito ao Sérgio Moro, ele já se tornou político há muito tempo, afirmou o Gaquia. Ele afirmou que o primeiro presídio federal foi o de Catanduvas, inaugurado em 2006 no governo Lula, que administrou o país de 2002 até 2016, o PT. Ocorre que o primeiro preso do PCC, que ocupava a posição de liderança encaminhado para o sistema penitenciário federal, foi Roberto Soriano em 2012 por estar envolvido em ordens de atentados contra policiais da rota quando estava na P2 de Venceslau, pedido inclusive que foi feito por mim e pelo colega Fábio Bichara, afirmou o promotor. Soriano era da cúpula da facção. O promotor afirma, na época daquela operação, deu entrevista esclarecendo que toda a cúpula do PCC, Marcola e outros integrantes da Sintonia Fina sempre estiveram presos na penitenciária de Presidente Venceslau II desde 2006, quando foram transferidos para aquela unidade de segurança máxima, alternando períodos que cumpriam medida de regime disciplinar diferenciado, RDD, no CRP de Presidente Bernardes. Portanto, toda a cúpula do PCC permaneceu na região no oeste do estado de São Paulo, em unidades prisionais que, inclusive, sou corregedor pelo MP de 2006 até 2019. Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul e Japão concluem votação do segundo turno. Lula venceu na Nova Zelândia, na Austrália e na Coreia do Sul. Bolsonaro venceu no Japão. E segurança de Carla Zambelli é preso pela Polícia Civil após disparo de arma de fogo. Um segurança da deputada federal Carla Zambelli, identificado apenas como Daniel, foi preso em flagrante pela Polícia Civil no início da madrugada deste domingo 30, sob acusação de disparo de arma de fogo. Ele vai passar por audiência de custódia diante da Justiça, que definirá sobre a manutenção da prisão.
O homem participou com a parlamentar de uma confusão na tarde de sábado, 29, que culminou com um disparo de arma de fogo. Imagens mostraram ainda o momento em que Zambelli anda por uma rua do bairro dos Jardins, na região central paulistana, empunhando uma arma em perseguição a um homem negro. Ela prestou depoimento à polícia, foi levada para lá para prestar depoimento. E Carla Zambelli diz que vai votar armada neste domingo, caso é investigado pela polícia. A deputada que se envolveu em ocorrência que apontou a arma e perseguiu homem em São Paulo disse que está sendo ameaçada. Ela prestou depoimento. Na verdade, as imagens mostram história muito diferente daquela que ela contou. Tive uma arma apontada para mim por causa de política, diz homem perseguido por Carla Zambelli, um jornalista negro. Luan Araújo acusa a deputada de racismo, disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma na véspera da eleição. Parlamentar afirma que agiu em legítima defesa após sofrer agressões verbais. O jornalista Luan Araújo compareceu ao 4º Distrito Policial e fez queixa. Na verdade, as imagens mostram coisa muito diferente. Já há vídeos do início da confusão. Ele simplesmente discutiu com ela, virou as costas e foi embora. Nesse momento, ele começa a ser agredido pela deputada federal, que sai correndo atrás dele, tropeça, cai e depois diz que foi empurrada. Zambelli deixa de delegacia e diz que votará armada. E, na verdade, neste vídeo aqui, ela dá essas declarações que violam a lei. E um vídeo mostra o início da confusão com Carla Zambelli, A deputada apontou a arma para apoiadores do PT. A parlamentar é aliada do presidente Jair Bolsonaro e diz que foi hostilizada e empurrada por manifestantes. E um vídeo recém-divulgado mostra que ela não foi agredida em momento algum. Pelo contrário, ela iniciou as agressões. O homem discute com ela, o homem que ela perseguiu, Luan Araújo, o jornalista negro, discutiu com ela, virou as costas e saiu andando. Ela não foi empurrada, nem derrubada, nem nada do que ela disse. A mentira dela está desmascarada. E aqui o vídeo em que mostra a discussão com esse homem, porém, esse vídeo não pode ser apresentado aqui porque pertence ao jornal O Globo e esse vídeo é coberto por direitos autorais. Mas aqui você vê o homem negro que ela agrediu, discutindo com ela. Deste ponto aqui em que você está vendo, ele diz alguma coisa, vira as costas e vai embora. Não chegou nem perto dela. Ela que ficava se colocando na frente dele, dizendo que era mulher, que ele estava agredindo uma mulher, ele se desviava e falava com os homens. E esse vídeo é a prova de que a parlamentar tentou forjar uma acusação contra esse cidadão. E disputa de pesos pesados. Mídia internacional diz que a eleição no Brasil vai ter influência global, influência no mundo inteiro. Os jornais dos Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Portugal e França repercutiram nos últimos dias as expectativas para o segundo turno das eleições. O The New York Times classificou a corrida eleitoral entre Bolsonaro e Lula como uma disputa de pesos pesados que pode ter repercussão global. E por fim, por que quase nenhuma mulher sertaneja declarou apoio em Bolsonaro? Na verdade, entre os estilos musicais existe uma divisão clara entre apoiadores do ex-presidente Lula e o candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Cantores de pop, rap e MPB anunciaram apoio a Lula. Já no ritmo sertanejo, os votos são direcionados a Bolsonaro. Porém, as mulheres sertanejas, ao contrário dos homens, não declaram apoio maciço. Na verdade, os sertanejos todos que estão declarando apoio a Bolsonaro são crias de ruralistas, são crias do agronegócio. Por isso que você vê que todo sertanejo apareceu ontem no cenário, já aparece com jatinho, com ônibus, com tudo, mesmo sendo pouco conhecido. Por quê? Eles são financiados pelo agronegócio.
Mas as mulheres têm vergonha, as mulheres cantoras sertanejas têm vergonha de apoiar Bolsonaro devido à conhecida misoginia, ou seja, o ódio natural a mulheres que o Bolsonaro exibe. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.